Como são os fliperamas no Japão? É isso que a gente vai conferir agora. Oi! Quem gosta de videogame e cresceu nos anos 80 e nos anos 90, com certeza chegou a conhecer os fliperamas. Eu mesmo vivia indo pra lá jogar, encontrar os amigos, tirar uns contra, cabulava a aula pra ir pra lá direto, pegava troco do pão. E quando eu finalmente consegui viajar pro Japão, não pude deixar de conferir se ainda tinha e como eram os fliperamas lá. Eu queria mais só dar uma olhada mesmo, porque tem tanta coisa pra fazer no Japão que só ficar jogando parece ser um desperdício de tempo ali. No Japão, os fliperamas são conhecidos como Game Center, ou Game Center, né, que seria literalmente centro de jogos. E o primeiro que eu encontrei foi por acaso. Achei um fliperama perto do hotel que eu tô ficando aqui. Tá vaziozão porque tá na hora do almoço, mas não tem nenhum jogo tradicional assim, igual a gente encontrava, por exemplo, no Brasil, né, de luta. Mas tem uns arcade bem criativos e diferentes aqui. Tem uns que você precisa de um cartão pra jogar. Como aqui você gasta dinheiro, né, moedinha de 100 ienes, Hyaku yen, ao invés de ser uma ficha específica, e eu tô sem, eu vou trocar na máquina ali. Geralmente aqui tem máquina pra trocar dinheiro, né, olha só. Aqui, ó, Jidori Ogae, né, que é troca de dinheiro, câmbio, né, eu acho, automático. Então eu tô com uma nota de 1000 ienes aqui, ó, e vou trocar por 10 moedas de 100 ienes. Bora jogar alguma coisa agora. Tem o Mario Kart DX aqui, ó. Tem outras corridas aqui, ó. Esse aqui é o 6RR Plus, é isso? Midnight Maximum Tune. Eu vou jogar esse aqui de corrida, mano. Eu tô mais familiarizado aqui, os outros não tem cartão, não tem nada. Então vamos lá. E colocar a moedinha aqui de 100 ienes. Esse jogo de corrida é o One Gun Midnight Maximum Tune 6RR Plus. Eita, pô! E ele é inspirado no mangá One Gun Midnight, que é um mangá que trata de corrida de carro ali. Só que um detalhe é que para continuar jogando nessa máquina você tem que ficar colocando moeda ali. Eu não sei se isso seria diferente se eu tivesse o cartão do jogo ali, né? Se eu só pagaria uma vez para jogar ou se realmente tem que pôr uma moeda para cada corrida. Mas de qualquer jeito foi legal dar uma experimentada nesse jogo. Ganhei a primeira corrida, não filmei aqui, mas ganhei. É difícil ver sozinho aqui, como é que eu vou filmar e jogar ao mesmo tempo, né? Só se tivesse um tripé aqui. Tem bastante Gundam aqui de luta também, ó. E tem uns jogos aqui que exigem que você tenha um cartão pra jogar, ó. Esse aqui é da Sega, por exemplo. Tem um controle bem diferentão aqui, ó. Você põe a mão assim, eu acho. Tem uma caneta, não sei se é uma caneta ou uma varinha mágica, sei lá. Mas o jogo é de touch, ó. Você toca na tela, ele já começa já. Mas aqui você tem que ter o cartão desse AIME aqui, AIMO, sei lá. Aqui são algumas máquinas que você precisa ter cartas pra jogar, né? Você coloca as cartas aqui e joga. Basicamente só tem um botão só. Será que a tela é touch? É, a tela é touch, ó. Maquininha de bebida aqui. E tem essa daqui que é de DJ, olha só. Tem os botões, tem um disco. E eu acho que você tem que acertar de acordo com o ritmo aqui. Tem uma câmera também, ó. Acho que essa câmera deve mostrar você no jogo, ele deve ser bem legal. Outro que nunca joguei é esse daqui de Taiko. Taiko no Tatsujin. Tatsujin eu acho que é como que é expert, né? O expert do Taiko, que é o tambor japonês. Vou tentar aqui primeira vez aqui, vamos ver como é que eu vou me sair nessa bagaça aqui. Sempre gostei muito de jogo de ritmo, acho mó legal, cara.
Esse daqui é a primeira vez que eu tô jogando e já tô na dificuldade normal, hein? Mas eu acho que o difícil não arrisco, não. Outros jogos de ritmo aqui, que são da SEGA, olha só. É aquele que tem que ficar passando a mão pra lá e pra cá. Ah, esse aqui é um botão. Eu nunca cheguei perto de uma máquina dessa. Dá pra pôr fone de ouvido também, se quiser, ó. Meu, eu vou tentar, né? Já tá aqui mesmo. Acabei de tirar uma foto minha aqui, ó. Com aquela câmera ali, ó. Eita, preula. Eles tiram umas fotos aleatórias, mano. Tipo, olha. Tava arrumando a câmera. Legal que tem um guia ali pra pegar, o guia de iniciante. Eu peguei um pra mim aqui, ó. Vale como um souvenir também, ó. Como se fosse um manualzinho do jogo, né? E também tinha um cantinho com máquinas de gacha e máquinas de garra também pra pegar prêmios. Mano, aqui em Tóquio é muito popular essas máquinas de garra aqui, ó. Tem um mago negro aqui, olha só. Tem o dragão branco de olhos azuis. E tem mais um monte aqui, ó. One Piece. E olha que aqui é do lado do hotel que eu tô, né? É um fliperama pequenininho. Lá em Akihabara tem um fliperama grandão. Tem vários andares que é só essas máquinas aí. Olha essa máquina de Dragon Ball aqui, ó. Não faço a mínima ideia como joga, né? Mas parece legal. Game o suru nara okane o irete ne. Quer dizer, se for jogar, põe dinheiro, né? Agora, num outro dia, eu fui pra Akihabara. E hoje eu tô aqui em Akihabara pela primeira vez na vida. Acabei de descer da estação, vou dar um rolê por aí. Eu sei que tem muita loja de eletrônico, de jogo antigo, de tranqueira. Vamos ver o que é que a gente consegue achar por aí. Akihabara sempre foi conhecida por ser o lar dos eletrônicos. E a cultura pop lá é muito forte. É o paraíso pros otaku. Só de andar pelas ruas você acaba encontrando muita propaganda de anime, músicas, jogos, bonecos e muito mais. E depois de andar um pouco por lá, eu encontrei um game center da Taito, que é bem popular em Tóquio. E na entrada desses game center da Taito sempre tem esse bichinho aí, que fica mexendo as mãos e falando alguma coisa.
Geralmente nesses game centers maiores, os jogos sempre são divididos por andares. Então tem andar que é só máquina de pegar bichinho, que é muito popular lá no Japão, e outros andares com jogos de música, de corrida, de aposta, e também com máquinas mais tradicionais, que são as que eu mais gosto. E nesse dia eu resolvi jogar na máquina do Bomberman, que era a única coisa ali que eu acho que eu conseguiria jogar um pouco, né? Mas eu acabei nem filmando eu jogando ali. Sempre tem umas máquinas bem interessantes, tipo essa com esse manche e com um único botão bem estiloso, parecendo um cristal. E o legal é que todas as máquinas têm banquinho, então você joga sentado. Aqui no Brasil era raro, né, ter uma máquina com banquinho, a gente sempre jogava em pé mesmo. E nesse Game Center de Akihabara tinha uma máquina de Street Fighter 6 e tinha um monitor no alto, pois se ficar lotado lá todo mundo consegue assistir as partidas até de longe mesmo. Depois eu fui passear mais um pouco por Akihabara, vendo os bonecos e admirando a paisagem urbana otaku. E eu também achei algumas lojas de jogos retrô e passei lá só para dar uma olhada mesmo nos jogos que tinha. E olha só o tanto de máquina de gacha que tem nessa rua aqui. E se você quiser saber mais sobre essas máquinas de gachapon, eu fui na loja oficial da Capcom lá em Harajuku, que só tem essas máquinas aí. E eu peguei vários itens interessantes. Eu vou deixar o link aqui na tela e também na descrição para você assistir depois. E num outro dia eu fui passear em Shinjuku. Tô aqui em Shinjuku agora, lugar super movimentado, tem um monte de coisa aqui. Eu quero ir pros Game Center, vamos ver se eu acho um Game Center interessante aqui. Foi bem legal andar pelas ruas movimentadas e conferir o cenário urbano daquela parte de Tóquio. E finalmente eu conheci o famoso Godzilla, que fica no topo do prédio Toho. Olha só o Godzilla bem de perto, mano, olha o tamanho da boca do bicho. Mas eu acho que se fosse representar ele na vida, no tamanho real mesmo, ele seria bem maior, né? Tá pequenininho ainda. É o mini Godzillinha. Fica em cima do cinema ali, ó. Toho. Depois eu acabei achando outro Game Center da Taito. Só que dessa vez eu fiquei só no primeiro piso mesmo, onde tinha as máquinas de garra. E tem muitos bonecos e pelúcias muito bem feitas. Dá muita vontade de tentar pelo menos uma vez. Olha o pato do de fofinho que eu achei. E a Coen pra jogar. Mano, o cara acabou de pegar o Stichão que tinha aqui, ó. Eu quero pegar esse pato Donald, vamos ver se eu consigo? Ó, vamos ver, eu já analisei mais ou menos a situação aqui, ó. Vou colocar os 100 ienes. Ah! Que ódio. Mas eu tentei, né? Olha que fofinho. É claro que ainda existem outros game centers que são bem parecidos com os fliperamas que a gente tinha aqui no Brasil antigamente, mas eles não são os mais populares no Japão atualmente, então não é em qualquer lugar que você acha. Eu só passei pelos que eu achei no caminho mesmo durante a minha viagem. Fala pra mim, você já foi em algum fliperama? Gostaria de conhecer esses game centers lá do Japão? Conta pra mim nos comentários. Então é isso e tchau!